Paulo Guedes é o homem forte da economia brasileira. Mas forte para quem? Para o mercado financeiro e para o agronegócio. E, na verdade, se agora o pessoal está meio surpreso com o fato de a revista Piauí ter publicado uma matéria mostrando o enriquecimento de Paulo Guedes aí nos paraísos fiscais, vale lembrar, como diria José Chazin, que a história só surpreende aos que de história nada entendem. Portanto, a gente tem que entender de onde veio o Paulo Guedes e o que ele faz, o que ele pensa. E nesse primeiro vídeo que eu vou fazer aqui, num conjunto de alguns vídeos, eu vou mostrar para vocês quais são as origens ideológicas do Paulo Guedes. É logo após a vinheta. Paulo Guedes tem um compromisso de classe com o capital financeiro. O Paulo Guedes veio desse mercado financeiro e tem um compromisso assim carnal com esse pessoal. Vejam, na trajetória do Paulo Guedes, ele fez mestrado e doutorado na Universidade de Chicago. Ou seja, ele é o típico Chicago Boy. Porque existem aqueles neoliberais que estudaram em outros lugares, pegaram leituras secundárias. Não. Esse vem exatamente da fonte, ou seja, lá da Universidade de Chicago. E quando ele regressa ao Brasil, na verdade, ele não teve muito espaço aqui inicialmente. E onde ele foi parar? Foi parar lá no Chile, né? O ex-diretor de orçamento do governo Pinochet, o Jorge Celumi, que naquele momento era diretor da Faculdade de Economia e Negócios da Universidade do Chile, o convidou para ser professor lá. E foi lá, inclusive, que ele se interessou pelo plano econômico neoliberal num regime ditatorial em pleno vapor. Tá? Então é bom lembrar que ele está lá num país em pleno vapor da repressão, da ditadura do Pinochet. Né? E foi lá que ele aprendeu muito bem todos aqueles valores de ter uma previdência por captação, que depois ele tentou implementar aqui, não conseguiu plenamente, mas mesmo assim tocou uma reforma da previdência inspirada nos moldes chilenos. Muito bem. O Paulo Guedes, além disso, pegando o seu histórico, né, sua trajetória, ele foi fundador do Banco Pactual e também participou aí do IBMEC, Instituto Brasileiro de Mercados e Capitais. E é um dos fundadores do Instituto Millennium, né, que é um instituto que tem espaço na mídia, tem espaço nos meios acadêmicos, na educação, para divulgar o pensamento liberal. Porque é um instituto aí que fica preconizando que o Brasil tem que transitar do estatismo, como se a gente tivesse um estatismo pleno aqui, que é um absurdo, para as virtudes da democracia de mercado. Como se a gente já não tivesse em marcha, no dia a dia, a pleno vapor, a economia de mercado já vigente. Bom, só para vocês terem ideia, falando do Paulo Guedes agora, nesse momento mais recente, né? O que aconteceu? Quando se decretou o confinamento aqui no Brasil, né, em função do coronavírus, simplesmente o Paulo Guedes deu uma sumida do mapa, não se ouvia mais falar dele, e praticamente depois de uma semana aparece o Paulo Guedes numa live para XP Investimentos, fica lá 2 horas e 20 discursando, batendo papo lá pela internet. A palavra povo nunca aparece, a palavra trabalhador nunca aparece. Aliás, ele vai dizer o seguinte, né? Ou seja, que esse momento de confinamento é um momento para a gente agora, com cabeça fria, pensar em novas reformas, né? Reforma administrativa, reforma tributária, né? Então veja, já foi feita a reforma da Previdência, já foi feita a reforma trabalhista e ele quer mais reforma, quer aprofundar, ou seja, é o compromisso de valor
a todo vapor. Que valores são esses? Valores com a sua classe social e, sobretudo, com esse mercado financeiro do qual ele é originário e não abre mão e só pensa a economia. Ele que é responsável pela economia como um todo, ele só pensa a economia por esse viés. Nem compromisso de classe com uma classe ligado aos industriais, pequenos e médios empresários, nem isso ele tem, minha gente. Ele tem só com uma parte muito específica do capital, que é do capital financeiro, né? Então vejam só, gente. E em seguida, o que ele faz? Ele simplesmente destina 1,2 trilhão para o mercado financeiro. Olha só, é tanto dinheiro que o mercado financeiro, os bancos, não tem o que fazer com tanto dinheiro. Não tem como emprestar. Está todo mundo lascado, até as empresas estão lascadas, os pequenos e médios estão lascados. Aliás, já estavam endividados antes mesmo do coronavírus. Havia 5,5 milhões de empresas que estavam aí pegando dinheiro emprestado para pagar empréstimo. Imagina como está a situação agora diante do coronavírus. E vejam, a depender só do Guedes, ele queria dar R$200 por mês. Teve que a oposição lá bater o pé até chegar ali nos 600 conto, né? Nessa merreca aí. Então, percebam como ele tem compromisso com a dada fração de classe. E é nesse sentido que vocês têm que entender que o Paulo Guedes ele está totalmente adequado para pôr em marcha esse projeto ultraliberal ou anarcocapitalista. Mas eu prefiro chamar ultraliberal para a gente perceber, né, o que são os malefícios desse neoliberalismo levado às últimas consequências. Vejam, você tem aí, já passou pelo Banco Central, diversos presidentes do Banco Central que eram liberais, né? Gustavo Loyola, Gustavo Franco, Pedro Malan, né? Meirelles, Armírio Fraga. Só que o mais adequado para esse governo Bolsonaro é exatamente o Paulo Guedes. Por quê? É só imaginar o seguinte, ó, veja o que está acontecendo agora. Quando teve aí o confinamento, o que fala? O Armírio Fraga apareceu até no Globo News falando, ó, tem que dar crédito para essa população, tem que ter consumo. Então, isso que ele estava falando. Né? Não estava falando em Quaraminguá, estava falando em crédito, estava falando em jogar dinheiro no mercado, né? E o Meirelles, que foi candidato e agora é secretário da Fazenda do Dória, falou assim, tem que emitir dinheiro, as pessoas têm que ter dinheiro, né? E pegue lá nos Estados Unidos, o que fez o Trump, né? Deu cheques de $1.200 para as famílias. E quem tem filho tem direito a mais $500. Então vejam, né? Ou seja, o projeto ultraliberal brasileiro, ele é mais liberal do que os Estados Unidos, é mais liberal do que seu parceiro lá do norte, né? Então vejam como é o cara adequado, né? Em suma, vocês sabem que num conjunto, vamos dizer assim, num pasto, as vacas que pastam no mesmo pasto, elas comem a mesma grama, mas sempre tem uma que dá mais leite do que as demais, né? O que eu quero dizer com isso? Passou ali pelo governo diversos ministros, diversos presidentes de bancos centrais que eram liberais, todos eles, mas você está diante de agora do cara mais liberal de todos, né? Essa é a figura que nós temos conduzindo nossa economia, tá? Num outro vídeo a gente entra em mais detalhes, o que vai frutificar, aliás, vai degenerar a sociedade, vai degradar a sociedade, esse tipo de política com essa figura, ok? Dê um like, divulguem e até o próximo vídeo. Um abraço a todos.